Para ti que quer morar no campo ou que já está vivendo no campo e quer melhorar a tua questão de saneamento, não quer contaminar as águas e está preocupado com isso, porque a fossa é perto do poço, todas essas coisas, eu vou explicar alguma coisa sobre isso. Primeiro, a diferença entre fossa biodigestora e biodigestor. No comércio, no mercado, as pessoas estão vendendo biodigestor, que na verdade é fossa biodigestora. Certo? Está escrito biodigestor, mas é uma fossa biodigestora. Então vamos entender a diferença sobre isso. O biodigestor é um equipamento elegante, ele tem 4 funções. O biodigestor, ele tem como primeira função decomposição da matéria orgânica a partir da água, a hidrólise, ou seja, ele vai decompor o material orgânico que tu colocou, seja resíduo da cozinha, resíduo da horta, fezes dos animais herbívoros, dentro do biodigestor, vai reduzir tudo isso aí a 1 milímetro mais ou menos. Essa é a primeira função do biodigestor. A segunda função do biodigestor, saneamento, ou seja, eu posso usar ele como um equipamento para saneamento. Por quê? Porque o resíduo que entra ali, ele vai passar por um processo aeróbico, anaeróbico, vai voltar a ser aeróbico novamente, ele entra com pH 6, 6 e pouco, depois fica acidificado dentro do biodigestor e depois ele normaliza o pH de novo. Então, dificilmente, uma bactéria, um vírus, passa por um processo onde ela fica aeróbica, fica anaeróbica, volta a ser aeróbica novamente, vive no meio ácido, vive no meio alcalino. Então essa é a outra função, a segunda função do biodigestor é saneamento, ou seja, dificilmente as bactérias e vírus sobrevivem a isso, ou seja, a essa alteração de pH e a alteração de viver no meio anaeróbico e no meio aeróbico. As bactérias metanogênicas, por exemplo, que é o que gera o metano, essas bactérias só sobrevivem no meio anaeróbico, ou seja, então depois que começou o processo de fermentação que consumiu com oxigênio, elas vão começar a se multiplicar e aí vão começar a gerar o metano, que seria a terceira função do biodigestor, gerar gás metano que tu pode usar na cozinha, tu pode usar no motor. Essa é a terceira função, que geralmente é a função que as pessoas mais montam no biodigestor, para gerar metano. E a quarta função do biodigestor é gerar um resíduo, que a gente chama de biofertilizante, que por estar estabilizado pode usar no campo, certo? Ou diluído com água, ou puro se for em campo bruto, ou seja, onde a pessoa vai fazer uma lavoura depois. Então, essas são as funções do biodigestor. Já a fossa biodigestora é outra coisa, ou seja, que às vezes o pessoal vende como biodigestor, mas na verdade é uma fossa biodigestora. Não vai gerar gás, certo? E algumas delas nem completam o processo para fazer um saneamento devido que precisa. O ideal são as fossas biodigestoras, que tem 2 compartimentos. O primeiro compartimento separa líquidos e sólidos, e o segundo compartimento, que é o filtro biológico propriamente dito, ele tem que ter dentro um monte de particulados. Para quê? Para que a vida se acumule nessas partículas e quando passar os coliformes fecais aí, essas bactérias vão se alimentar desses coliformes, aí tu vai ter uma água sem coliforme fecal. Esse seria, então, a sequência da fossa biodigestora. Não vai gerar gás, você não vai usar o resíduo final para estar usando em lavoura, ou seja, é outro processo, ou seja, isso é para você usar para o esgoto da casa. Então, fossa biodigestora tu vai conectar na privada, certo? E biodigestor é outra coisa. Biodigestor tu vai alimentar ele, pode alimentar também com material do esgoto da casa, mas tu vai colocar aí resíduo da cozinha, esterco de animais, ou seja, o volume que tu vai trabalhar dentro do biodigestor é outro. Então são 2 coisas completamente diferentes que às vezes no mercado ou pessoas mal instruídas começam a vender como se fosse a mesma coisa. Não é. O biodigestor, para valer a pena de ser instalado, você tem que ter uma quantidade grande de resíduo para poder produzir uma boa quantidade de gás. Já a fossa biodigestora pode ser uma família só ou uma pessoa, tu pode montar e tem de vários tamanhos relativo ao uso das pessoas, quantos litros a pessoa vai consumir por dia. A fossa biodigestora, o importante é que tu joga no terreno um resíduo do esgoto da casa, da privada, que não tem mais coliforme fecal, ou seja, que não vai contaminar o teu próprio ambiente, em vez da fossa séptica. A fossa séptica, na verdade, não tem asepsia nenhuma, ou seja, tu tem um separador de sólido e líquido e no outro componente tu tem o sumidouro, chamado de sumidouro, que vai jogar no terreno. É isso que contamina os poços, é isso que contamina as águas, é isso que contamina tudo. Então, esquece a fossa séptica, não use fossa séptica e use fossa biodigestora. A fossa biodigestora vai processar os resíduos e vai matar os coliformes fecais para jogar no ambiente. Então, dá para ver bem a diferença dessas coisas todas. Fossa séptica,
fossa biodigestora e biodigestor. Tu tá nessa busca de como é possível viver melhor no campo? Então continua acompanhando a gente aqui e vê mais aqui na descrição.